Olá a todos, aqui é o professor Clauber, darei início à aula teste. Então vamos começar com um exercício de orientação a objeto. Então o exercício é desenvolver um gerenciamento de bibliotecas utilizando o conceito de orientação a objeto. É, o sistema deve permitir o cadastro de livros contendo as informações como o título do autor e o ano da publicação. Além disso, ter que implementar as funcionalidades para emprestar, devolver, buscar e listar os livros cadastrados. Então a gente também precisa criar uma classe de biblioteca responsável por gerenciar as coleções de livros. E também no programa principal a gente precisa cadastrar pelo menos um livro e demonstrar o funcionamento do sistema realizando as operações de empréstimo, devolução, busca e listagem, certo? Então, a primeira coisa que a gente devemos fazer eu estou utilizando o online GDB, que é um site onde a gente consegue a gente consegue é, ter uma IDE online, né? E nessa IDE online a gente consegue escolher a opção do Java. Ele permite também que a gente utilize outras linguagens e tudo online. Essa é a grande vantagem. Então vamos criar primeiramente uma classe chamada livro.java e nessa classe a gente vai ser uma classe pública, então a gente vai criar aqui uma public class chamada livro, né? Uma classe chamada livro. Então a gente vai criar os atributos para essa classe. Então vai ser um atributo do tipo string, chamada título, ponto e vírgula, né? Vai ser do tipo private, quer dizer, apenas a classe livro que consegue enxergar ela, certo? Então vamos criar também um outro atributo chamado o autor. O outro atributo do tipo inteiro que vai ser a publicação. Eu vou escrever publicacal, porque não aceita cedilha, certo? O outro atributo do tipo booleano, que vai ser empréstimo. A gente vai colocar ponto e vírgula em todas, porque significa que estamos finalizando a linha. Agora vamos criar um construtor, né? O construtor a gente coloca com o mesmo nome da classe, então é o public livro, né? Que é o nome da classe. Ela vai receber o tipo string, o título, string, o autor e a publicação. Então, com isso, a gente já consegue dizer que quando for instanciar essa classe, a gente vai passar as três tipos de atributo: o título, o autor e a publicação dele. Aqui eu estou dizendo que a gente usa o this aqui para referenciar a, a esse atributos, tá? Como a gente está usando o mesmo nome aqui, tanto no construtor, que são os parâmetros, então o this se refere a esses atributos. Empréstimo. O empréstimo ele já vai começar como false, porque todo livro que for cadastrado ele já vai começar como falso, né? Ninguém vai ser emprestado, certo? Então aqui
a gente precisa também fazer o get de cada atributo aqui, certo? Então a gente faz o get do título. O que quer dizer fazer o get? O get é retornar o valor desse atributo, certo? E assim a gente faz o get para os demais atributos que temos aqui. Por que a gente precisa fazer isso? Lembrando que os atributos são do tipo private, então ninguém consegue acessar ela. Então a gente usa o conceito de get, né, através desse método para retornar o, o valor do nosso atributo. A gente coloca aqui o tipo de retorno, né, depois do public, e aqui a gente coloca aqui o empréstimo, certo? E o legal dessa ideia online é que a gente consegue fazer a formatação aqui para ficar bonito, certo? Depois de a gente ter feito o, o get, o construtor, a gente pode criar aqui um método responsável por emprestar e devolver, certo? Então, a gente vai ser um método, que vai ser um tipo void, que quer dizer isso, que não vai ter retorno. Então, se não tiver empréstimo, se for diferente, né? Quer dizer, se for falso, o empréstimo, então o empréstimo vai ser igual a true. Quer dizer, se ele tiver falso o empréstimo, é que ele pode ser emprestado, certo? Então ele vai ser true. Eu coloco essa flag aqui para dizer que está sendo emprestado. E aí a gente pode até colocar uma mensagem, né? Aqui, livro emprestado. Se não, o livro não emprestado, certo? Então, se for um empréstimo for falso, a gente troca para true e é exibida a mensagem que o livro está emprestado. Se não, né, se for um empréstimo for true, né, quer dizer que o livro não está emprestado, certo? Então, feito isso, vamos criar aqui, né, o devolver. O devolver é o contrário, né? Se for um empréstimo, for verdadeiro, né? Então, quando a gente coloca assim entre parênteses e é do tipo booleano, ele verifica se é verdadeiro, né? O interrogação, ele nega aquilo que é verdadeiro. Quer dizer o quê? Ele vai ser falso, certo? Aqui então a gente faz o empréstimo voltar a ser falso, né? Então o empréstimo
fica falso. E aí a gente coloca uma mensagem para que o livro foi devolvido. Aí a gente pode até criar uma outra mensagem aqui para dizer que o livro, né, não devolvido, certo? Feito isso, a gente pode aproveitar e criar um método aqui para listar, né? Listar livros. Então a gente cria aqui que vai ser o título, vai ser o autor, publicação e o empréstimo. Então aqui vai ser o título, a gente vai listar o título, a gente vai concatenar, né? O mais significa que eu estou concatenando, estou juntando, né? Concatenar significa juntar com o que tiver no título aqui. Aqui vai ser o autor, concateno, diz o autor. Aqui vai ser a publicação. Aqui na publicação eu consigo colocar cedilha e util. Como eu estou dentro de uma string, ele acaba aceitando. Concateno com publicação. Eu tenho um empréstimo que vai me retornar true ou false. Então eu quero que ele me retorne se está true ou false do empréstimo, desempréstimo. Então é isso. Da classe livros são isso que precisa colocar, certo? Para eu gerenciar os livros, eu vou criar uma outra classe chamada biblioteca.java, tá? Que vai ser responsável por gerenciar os livros, né? No exercício ele pede aqui, né? Cria uma classe chamada biblioteca responsável por gerenciar o conteúdo dos livros, né? Então, o que vai ter nessa classe, né? Então, eu vou criar aqui um public class chamado biblioteca. Eu vou ter um array list do tipo livro, né? Chamado livros, vai ser uma coleção de livros, né? Então eu vou ter um array list do tipo livros. Eu inicio esse array list. E uma coisa importante, eu preciso fazer um import desse array, né? Que está na classe utils.arraylist, certo? Feito isso, então eu tenho que adicionar, fazer um método onde eu vou chamado adicionar livros, né? Importante, eu sempre coloco um método chamado que ele vai fazer, né? Principalmente eu colocar para facilitar o que eu vou estar colocando, né? Esse adicionar livros, né? Obviamente ele vai adicionar aqui no meu array list, ele vai receber por parâmetro o livro que eu vou estar adicionando, certo? Então eu vou colocar livros e ele vai receber o livro, certo?
Então aqui eu estou colocando na minha coleção, né, do Array List, na minha lista, o livro que está chegando, né, pelo método aqui. Eu vou criar também aqui buscar livros, onde eu vou passar para ele uma string que vai ser o título e vai me retornar um tipo livro. Como vai funcionar isso? Vai ser um for each, certo? O que é for each? Ele vai percorrer toda a minha lista, chamado livros, né? Então, ele vai percorrer todos os livros que eu tenho aqui cadastrados e vai comparar se o livro vai me retornar o get título aqui, lembra do meu get que eu criei lá? Então ele vai me retornar o get título, vai ser igual, aqui ele faz um ignore case. Ignore case significa tanto faz se é minúscula ou maiúscula, ele coloca tudo em minúsculo e vai comparar com o meu título aqui. O título que chegou pela string, certo? Se retornou então ele vai me retornar o livro. Que livro é? O livro que eu estou percorrendo, certo? Caso contrário, ele vai me retornar null. O null vai me representar que ele não achou o livro. Feito isso, vamos compilar aqui para ver como está nosso programa. Se tem algum erro. Opa, já apareceu alguns erros aqui. Vamos consertar. Então, o primeiro erro aqui no Java 7, aqui, lugar de ponto vírgula é vírgula, certo? Vamos pôr para compilar de novo o programa. Apareceu um outro erro aqui. Ele está dizendo que a classe biblioteca é pública. Ele está falando que isso daqui acontece bastante, né? O nome do arquivo tem que ser o mesmo nome da classe. Aqui acontece que eu estou retornando o autor. Aqui tem que ser diz publicação, né? Porque e aqui é o diz impresso.
está reclamando que é equals, plural. Boa. Então ele compilou, apareceu o Olá Mundo, né, que era o esperado, que é a minha entrada principal, né, do Public Static Void Main. Ele está aparecendo o Olá Mundo, né, porque a gente precisa fazer um menu da nossa biblioteca, tá? Mas o restante está funcionando. Então, o que a gente precisa fazer, né? Então, a gente precisa criar nossa menu aqui para que possamos uma coisa antes a gente vamos passar esse listar livros para a biblioteca, porque por causa que fica mais versátil, a biblioteca fica responsável por isso. Então só vamos ajustar aqui, fazer um for each, né? Praticamente eu copiei esse trecho. A gente vai ter get livros, fazer isso para todos, substituir aqui fazer com que o nosso get funcione. Pronto, vamos compilar para ver se está tudo certo. Compilando. Compilou, certo. Bom, agora só falta a gente fazer o nosso menu e e terminamos o programa, tá? Bom, vamos apagar esse Olá Mundo aqui, a gente não vai utilizar ele. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é usar o scanner. O scanner ele é responsável por capturar o que o usuário digitou no teclado, certo? Então a gente vai instanciar o scanner. Vamos dizer que vai ser um system certo? Feito isso, a gente precisa do scanner, a gente precisa trazer esse scanner, fazer um import dele, né? Fazer um import. Está no java.util scanner.
A gente vai instanciar aqui a biblioteca. Vai ser uma variável chamada biblioteca. New biblioteca. E aí a gente vai ter uma opção que vai ser o que o usuário vai digitar. A gente vai fazer um do while. Ele vai ficar preso enquanto que a opção for diferente de 0. E aí então começa a gente começa a escrever o nosso menuzinho. Bem-vindo ao sistema de biblioteca. Aí podemos colocar digite 1 para adicionar no livro. E aí eu vou copiar os outros, né? 2, 3, 4, 5. E se ele digitar o 0, ele vai estar saindo. O 0 é para sair. Vamos colocar o 5, que vai ser emprestar o livro. 4 vai ser para devolver o livro. O 3 serve para listar o livro. E o 2 serve para buscar o livro. Certo? E aí, então, a gente vai deixar, então, um print ln aqui para ele digitar a opção, né? Então digite a opção e aí então a gente coloca assim, que é a opção, né? Lembra do nosso variável aqui em cima? Ela começa com 0. Então a opção vai ser o que o scanner capturar. Ele vai ser um next int, porque vai ser um inteiro, do tipo inteiro. Então o usuário vai digitar 1, 2, 3, 4, 5 ou 0 e então o que ele capturar vai para o valor, vai para a opção. Certo? A gente dá um scanner next line para ele ir para a próxima linha. Então, vamos começar pelo mais fácil. Se a opção for igual a 0, o programa vai ser finalizado, tá? Vamos testar aqui. Vou colocar um ponto e vírgula aqui. Ah lá, funcionou. Então, bem-vindo ao sistema de biblioteca. Ele está esperando para eu digitar algum menu aqui, certo? Eu vou digitar o 0. E vou dar Enter. Ele tem que finalizar o programa.
Finalizou o programa. É, então vamos fazer então a parte de adicionar o livro, certo? Vamos fazer aqui o if, opção, você digitar o 1, aí a gente tem que fazer o cadastro, digite autor, e aí então eu vou ter uma string chamada autor, onde eu vou capturar o que ele digitar, next line. E assim eu vou ter que fazer para os demais, para o título, para o ano da publicação. Título. Para o ano. Só mudando aqui, vai ser next int, né? Porque o ano é do tipo inteiro. E aí então a gente instancia o livro. Vou passar o título, o autor e o ano. Eu tenho a biblioteca que foi instanciada lá em cima. E aí eu adiciono o livro. E aí eu coloco uma mensagem dizendo que o livro foi cadastrado. Livro cadastrado com sucesso. Certo? Vamos testar aqui. Opa, deu algum problema aqui. Vamos ver aqui. Certo, aqui no livro, adicionar livro. Tá. O método estava escrito errado aqui, é adicionar livro. E o ano eu tinha colocado do string ano. É do tipo inteiro. Pronto. Vamos lá então, eu digito 1, dou enter. Aí já cai para eu digitar o autor. Então eu vou colocar um autor. Vou colocar qualquer coisa aqui só para testar. Então vou colocar teste. Vou dar enter. Título, vou colocar teste 2. Vou dar enter. O ano, vou colocar 2026. Esperar um pouquinho, né? Como é online, essa ideia demora um pouco para retornar. Vou dar enter. Pronto. Livro cadastrado com sucesso, né? Se vocês perceberem aqui,
eu adicionei o livro, é, caiu na mensagem que foi cadastrado com sucesso e ele retorna para o menu adicional. Por que isso acontece? Isso acontece por causa que o valor da opção aqui ainda é diferente de zero, né? Só vai acabar isso quando eu digitar o zero. Vou digitar o zero aqui, vou dar Enter. Terminou o programa, certo? Então está funcionando. Vamos fazer os demais, né? Vamos fazer o listar livro, que a opção for igual a 3. Se a opção for igual a 3, então eu chamo biblioteca. Listar livros. Vamos então cadastrar de novo um livro e ver se está listando os livros. Listar livros. Tinha colocado o nome errado. Vou adicionar de novo um livro. Vou digitar qualquer coisa aqui. Digitar Enter. Digitar o ano. Legal, ele cadastrou. Agora vamos digitar o 3 para ele listar o livro. Aqui está, né? Digitei a opção 3 e ele já me retornou o título, o autor, a publicação e se ele está em empréstimo, que é falso, certo? Esse foi um exemplo de aula teste, né? Falta fazer a parte de buscar o título, devolver, emprestar, mas deu para exemplificar como eu faria com uma aula com os alunos. Muito obrigado, até a próxima.